É domingo, dia do Senhor. Vamos aproveitar esse dia a Ele dedicado para nos aproximarmos, para crescermos na nossa fé e na intimidade, deixar que o Senhor nos alimente com o pão da Sua palavra. O Evangelho de hoje é o de Mateus, capítulo 14, versículos do 13 ao 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E o Evangelho de hoje, Jesus que se encontra com a multidão, uma multidão que estava meio perdida, meio desorientada, com fome, e Jesus tem compaixão. Jesus se compadece. Jesus sofre com aquela multidão. E é assim que Jesus com certeza olha a nossa humanidade. Às vezes nós temos a tentação de achar que Deus é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento, que Ele nos criou e nos abandonou. Jamais. A compaixão de Deus é uma das suas maiores virtudes. Uma das mais fortes características de Deus é justamente essa, a sua compaixão. Um Deus que talvez não resolva os nossos problemas num passe de mágica, mas um Deus que está aqui do nosso lado, dando os passos junto com a gente, sofrendo com a gente, batalhando com a gente, vencendo com a gente, sofrendo com a gente. É um Deus que se compadece. Essa imagem de Jesus olhando a multidão me faz imaginar o olhar de Jesus. É importante que você, na sua oração, que você também feche os seus olhos e imagine Jesus olhando para você. Como que Jesus te olha, né? Porque às vezes nós temos uma tendência pessimista de achar que Deus sempre nos olha com um olhar de julgamento, de condenação. Jamais. Os olhos de amor de Jesus são olhos compassivos. Deus não é cego. Deus vê a sua dor. Deus ouve as suas orações. Deus sabe tudo aquilo que você está enfrentando. E assim como Ele multiplicou os pães no Evangelho de hoje, saciou a fome daquela multidão, Jesus também quer saciar a nossa fome. Às vezes, fome de amor, fome de atenção, fome de cuidado. Esse é o Deus que sacia toda a nossa fome. Mas para que o milagre de Jesus aconteça, Ele quis precisar da ajuda humana. Não é apenas um simbolismo essa passagem do Evangelho. De fato, Jesus multiplicou os pães, mas a partir de alguma coisa,
alguém teve que colocar os seus 5 pães e 2 peixinhos à disposição dos outros. E a partir dessa generosidade de alguém que não pensou somente em si mesmo, não pensou só na sua família, mas que se desprendeu, o milagre pôde acontecer. E Deus pode, mas depende de você colocar à disposição dele os seus 5 pães e 2 peixes, porque se a gente guarda aquilo que a gente tem só para a gente consome aquilo e se acaba logo. Mas se a gente coloca nas mãos de Jesus, se a gente sabe dividir o pouco que a gente tem, não vai faltar nunca, porque Jesus tem o poder de multiplicar os nossos dons e os nossos bens, e nunca vai faltar. Dos 5 pães e os 2 peixes, alimentou toda aquela multidão e ainda sobraram 12 cestos cheios. Deus é abundância, Deus é multiplicação. Que nós também, com o Evangelho de hoje, possamos aprender a ser generosos. Se de um lado Deus é compassivo e nos olha com amor, quer saciar a nossa fome, que da nossa parte nós não sejamos egoístas, mesquinhos, que a gente possa confiar e colocar o nosso pouco nas mãos de Jesus, porque, como diz, o pouco nas mãos de Jesus é muito. Que possamos aprender essa lição no Evangelho de hoje e colocá-la em prática. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, sobre sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe e nos vemos amanhã.